Olá, o VG Notícias no Ar recebe hoje a advogada Michele Marie, que é presidente da Abracrim em Mato Grosso. Bom dia, doutora Michele. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes do VG Notícias. Primeiro, nós queremos pedir nossas desculpas à senhora, que era para começar às 10 horas, como estava anunciado, mas houve mais uma operação em Mato Grosso, com a prisão do empresário Piran e outros empresários aí no país. E o VG Notícias estava cobrindo esse evento, por isso justificamos esse atraso, doutora. Imagina, o jornalismo tem que estar atento a todos esses acontecimentos, inclusive de interesse da própria advocacia criminal também. Mais prisões, mais atuação, inclusive de advogados Exatamente. associados à Abracrim. Doutora, lhe convidei aqui, mais uma vez, para a senhora falar sobre as atividades da Abracrim em Mato Grosso. Vocês estão realizando o terceiro encontro estatual da advocacia criminal em Mato Grosso. Me fala alguma coisa sobre isso. Esse ano nós estamos fazendo o evento em 2 dias completos. É uma imersão realmente em estudos da área do direito penal e processual penal. É dia 29 e 30. De manhã e à tarde serão palestras, né, painéis com debates sobre determinados assuntos que ocorrerão no Zumira Canavarros. No período da tarde, nós teremos um curso de extensão, né, no dia 29 e no dia 30, que será realizado no auditório da Unic Pantanal, que é anexo ali ao Shopping Pantanal. Doutora, público-alvo. O público é aberto para toda a sociedade. É claro que existe um maior direcionamento para aqueles que atuam na área criminal, como advogados, promotores, delegados, juízes, estudantes, mas ele é aberto para quem quer entender um pouco melhor sobre a área de direito criminal. Tá, esse pago ou gratuito, como é que vai funcionar essa questão dos custos para participar, do investimento nesse evento? O investimento do evento, ou seja, não tem fins lucrativos. O que a gente está cobrando a título de inscrições é para o custeio do próprio evento, que não é baixo, né? É um evento que é bem custoso, né, para ser realizado. Mas associados é gratuito, né? Para associados da Abracrim o evento é gratuito. Para estudantes ele é R$50 hoje, nós estamos no segundo lote, é R$50. Para profissionais em gerais, advogados, promotores, juízes, que são da área jurídica, está no valor de R$100 e R$125 para público geral. Estudante tem o direito do certificado que consta, tem os convênios que consta como a área extracurricular, né? Extra sala. Né? Para quem estuda, né, as faculdades exigem atividades extracurriculares, que será de 40 horas aulas para quem for somente assistir as palestras. Para quem for participar das palestras e dos minicursos, vai ser a carga horária será de 60 horas aulas. Os nomes dos profissionais que virão participar desse evento? Nós temos 14 painéis, né? Então serão mais ou menos 97 participantes em painéis. Vamos ter a presença do nosso presidente nacional, que já esteve aqui com você, Geraldo, Elias Matarassade, o Dr. Técio Lins e Silva, que é um ícone da advocacia criminal, né, do nosso país. Teremos o Zanoni, né, o Dr. Zanoni. Teremos o doutor Hércio Quaresma, a doutora Adriana Spindler, o doutor Cândido Neto, doutora Adriana Abreu. Enfim, são uma infinidade de profissionais que estão vindo de vários estados do país participar aqui do nosso evento e também do interior do estado. Então, é uma união realmente da advocacia em prol ali dessas discussões. Doutora, está um momento em ebulição aí, a advocacia, mudanças na legislação, fortalecendo aí as atividades do advogado, dando mais condições para o exercício da profissão e, em contrapartida, aí, novos pacotes, aí, novos projetos aí, de tentando aumentar a restrição do exercício da advocacia. Tanto é que o pacote anticrime aí tira vários direitos do advogado e é uma luta constante. É o momento de se discutir e essas questões vão estar muito atuais na discussão, né? Com certeza. Na verdade, quando se tira um direito de defesa, se tira um direito do cidadão.
Essa mácula que é colocada de que o advogado criminalista está defendendo o bandido é errado. O advogado criminalista, ele defende o cidadão. Então, nós atuamos no direito de defesa daquilo que está posto, né, juridicamente previsto na Constituição e na própria legislação. Então, nós defendemos esse direito. E tudo que é colocado em contrapartida disso, violando esses direitos, ele não viola o direito de uma pessoa, ele acaba violando o direito de toda a sociedade. É isso que a gente tenta evitar. Quando a gente fala de abuso de autoridade, a gente fala de uma possibilidade de a gente atuar com um respeito mútuo entre todos os entes que compõem o sistema judiciário. E é isso que a gente quer, um respeito mútuo. E quando se concentra aqui o Quaresma, o lá de Curitiba, você disse o nome dele agora, o Matarassade, e junto esses papas aí da advocacia criminal, é um momento que todo o cenário nacional, a imprensa nacional, passa a olhar esse encontro aqui, porque algum fruto vai sair desse encontro, né? Com certeza. As discussões, em cada painel vai ser anotado ali algum tipo de sugestão que foi dada ou o levantamento de algum problema. No final, assim como no EBAC, que nós temos um evento que é feito a nível nacional, que esse ano foi feito na USP, no Largo da Ordem, e esse nosso que é estadual. Nós faremos sim também, a exemplo do EBAC, uma carta, e essa carta será transmitida aí para as autoridades e para a sociedade através da própria imprensa, que tem que nos ajudar também que esses direitos não sejam violados. Uma das questões que eu pelo fato até da gente ter atividade jornalística, que direito à imagem, a responsabilidade da imagem, o que a senhora tem a dizer sobre esse direito da imagem, hoje tão em voga, não me filma não, e o jornalista quer filmar, porque o público quer ver a cara do preso, do detido, do denunciado. Como a senhora vê essa questão? Como a senhora acha que deve caminhar essa questão então, Geraldo, nas discussões? Geraldo, veja bem, nós, quando eu formatei esse evento, eu quis fazer esse diferencial onde participaria também membros da imprensa, né? Os principais membros da imprensa aqui da nossa região. A intenção é também escutar o lado da imprensa. Eu compreendo que nós estamos num sistema capitalista, onde tudo se vende. E claro que a imprensa também vende o que dá audiência. Ali, né? É o que dá audiência. Mas, infelizmente, o direito, e o direito criminal especificamente, ele protege o segundo bem mais importante do ser humano, que é a liberdade. E, consequentemente, atinge a honra. Então, quando se une a imprensa com o direito de imagem, se atinge a honra de uma determinada pessoa. E aí nós temos casos complicados que são divulgados de maneira chocosa, prejudicial, extremamente prejudicial, que podem acabar na destruição total da vida de um ser humano. Como, por exemplo, o que aconteceu com o reitor de Santa Catarina, que tirou a própria vida, suicidou através de uma operação em que ficou provado a inocência dele, e ele acabou tirando a própria vida por conta de toda a exposição midiática que foi realizada. O que nós queremos debater, Geraldo, não é que não se divulgue uma imagem, mas que se divulgue com responsabilidade. Assim como nós temos uma imprensa muito boa que atua dessa forma de divulgar com responsabilidade, infelizmente nós temos quem extrapola essa situação. E eu acho que nós precisamos caminhar para a responsabilidade individual de cada um perante a sociedade. Então, independente de eu ser uma profissional da área do direito, você da área da imprensa, nós temos que pensar no ser humano, naquilo que aquela pessoa está vivenciando e fazer nosso trabalho de acordo com esse pensamento. Mesmo porque, doutora, a gente percebe que existe um tratamento diferenciado do escracho, que na gíria dos programas policiais chama-se escracho. Existe um tratamento diferenciado de acordo com a situação econômica do indiciado, do preso, porque os presos principalmente destas operações, onde se envolve, hoje teve uma operação em Mato Grosso, essas prisões elas são protegidas até mesmo pelos os agentes públicos da segurança, quando vão presos, eles protegem a imagem da pessoa, diferentemente do PPP lá na delegacia, que não tem proteção nenhuma. Hoje eu li uma entrevista interessante com um delegado, né, que vai participar, inclusive, do evento. Ele é da Polícia Federal, Dr. D'Angelo,
E eu achei interessante uma fala dele, que ele fala realmente que as pessoas, elas cumprimentam livremente quem pratica os crimes de colarinho branco, mas não cumprimentam aquele homicida e aquele que estupra, enfim, pratica outros delitos. Sim. E, às vezes, por mais que seja a porcentagem dos crimes de colarinho branco seja muito menor, os crimes de colarinho branco, eles atingem a sociedade de uma maneira maior também, porque é através do recurso que é retirado da sociedade é que se impede, inclusive a prevenção do crime, que, na minha opinião, a maior prevenção da criminalidade é através da educação. Porque quando, em outras palavras, traduzindo mais para o jargão popular, o crime de corrupção, de desvio, mata muito mais do que aquele menino no farol ali, fazendo a saidinha de banco. Mata muito mais. Que uma briga de bar, que acaba matando, enfim. Não é amenizando nenhum tipo de ilícito. Sim. E que fique bem claro, a gente sempre repete isso. Às vezes, nós como criminalistas somos olhados como que defendemos a realização de um determinado crime. Pelo contrário, nós fazemos parte da sociedade, nós não queremos que os ilícitos ocorram, mas nós, como advogados criminalistas, queremos que as pessoas que possivelmente praticaram ou estão sendo acusadas de praticar, tenham o direito ali do seu julgamento justo. Falando nisso, nos delitos com mais potencial de gravidade contra a sociedade, você vai então um painel, ela chamou os critérios de imputação nos delitos econômicos. Exatamente. São esses aí, o que será discutido neste painel? Esse painel discute exatamente esse tipo de ilícito, né, que envolve os ilícitos de desvios de dinheiro público, né, que envolve esse tipo de situação. Outra questão, doutora, é que vem se discutindo muito a questão aí do prisão em segunda instância. Vai ter algum painel que vai se discutir, porque vai ter um do Tribunal do Júri, né? Na verdade, nós não colocamos um painel específico para discutir isso, porque a gente já discutiu bastante isso. Na verdade, a Abracrim, por exemplo, é a Missis Curi, né, das ADCs que estão sendo julgadas, que amanhã, inclusive, tem continuação dessa ADC. No STF. Isso. Semana passada, a sustentação oral da Abracrim foi feita pelo jurista, um dos maiores juristas, né, o Dr. Lênin Streck, que fez em nome da Abracrim, e entre outros grandes ícones que estão lá para fazer essa sustentação oral. O nosso posicionamento é bem claro, todos já conhecem que nós somos contra, porque é uma questão de interpretação lógica e literal do que se é colocado pela Constituição. A partir do momento que se extirpa uma previsão legal dentro de uma Constituição, através de uma decisão judicial, nós estamos infringindo os próprios, nós estamos adentrando na competência de outros poderes que são delimitados dentro do nosso país. Então, que se mude tudo. Não é? Nós não podemos, através de uma decisão judicial, mudar o que está dentro da Constituição Federal como direito fundamental. E como que a senhora vê, porque deveria se chegar agora estamos saindo um pouquinho já do tema do encontro, mas alguma coisa que está latente ali na sociedade. Tudo. Hoje vai retomar, amanhã o STF retoma a discussão. E o STF deveria discutir só as questões constitucionais. Não estão discutindo as questões constitucionais. E parte da sociedade diz que estão fulanizando essa discussão em decorrência da própria prisão do ex-presidente Lula. Mas na Constituição está bem claro lá na Constituição que só pode ser preso depois de transitado em julgado. O que é transitado em julgado? Explica para o internauta, para ele entender o que está lá na Constituição e que nem deveria estar sendo discutido no STF. É que, na verdade, nós temos dois tipos de prisão, né, prevista no nosso ordenamento. É a prisão provisória e a prisão pena. Quando a gente está falando dessa prisão que está sendo discutida nas ADCs, nós estamos falando da prisão pena. Não significa que o sujeito que ainda não teve seu trânsito em julgado, não possa responder preso. Mas para que ele responda preso, é necessário que haja algum dos requisitos necessários para que ele responda preso, que é os requisitos da prisão preventiva. Sim. E aí nós estamos falando de prisão provisória. Voltando para a prisão pena, ela só é permitida pela própria Constituição após o trânsito em julgado, ou seja, quando não existe mais
meios recursais, ou a própria defesa, ou a acusação, inclusive, também não recorreu daquela decisão e aí transitou em julgado, passou-se um lapso temporal que é determinado pela legislação, e aí não há mais o que se fazer sobre aquela decisão. Então, o trânsito julgado é quando não se há mais recursos para que aquele sujeito que está sendo acusado, né, se defenda daquela situação. Outra coisa, doutora, que nós temos que dar a nossa contribuição também. Aí as pessoas, até mesmo jornalistas, cientistas políticos e vários outros especialistas no Brasil dizem, mas nos Estados Unidos prende, na França prende, cita aí, eu estou citando, nem sei se na França prende, cita vários países que prende na primeira instância ou na segunda já. Só que, no segundo grau de julgamento, só que lá nesses países não está na Constituição. É isso? Veja bem. Em primeiro lugar, nós estamos no Brasil, né? Se nós formos ter como exemplo, a gente deveria ter como exemplo principalmente os bons exemplos, como uma boa educação, uma boa assistência de saúde, uma boa assistência... Estado completo. Completo. Né? Com as suas obrigações. Com suas obrigações. E aí nós queremos trazer um exemplo de outros países que não estão dentro da realidade do nosso país, como algo a ser praticado aqui. Isso não pode ser assim. Isso pode ser estudado, pode ser buscado nas suas soluções intermediárias, mas nós não podemos utilizar como exemplo determinados pontos específicos de um país isoladamente, sem estar no contexto deles. Nosso contexto é totalmente diferenciado, Geraldo. Exatamente. E a previsão legal lá é diferenciada também, não é como é colocado aqui no Brasil. Tem países que usam muito o direito consuetudinário, que aqui no país, que o nosso país gerou o nosso sistema legal, né? Mas nós temos essa previsão já instituída. Sim. Agora, a discussão então seria, não é nem a questão do judiciário em si, mas sim no Congresso, na Casa de Leis, não é isso? Exatamente. O problema é que nossos legisladores, eu vejo desse ponto de vista, Geraldo, é o seguinte, nós temos boas leis. Inclusive, eu particularmente acho o nosso Código Penal muito bom, nossa execução penal muito boa. Nosso sistema de execução penal é um dos mais benéficos possíveis para a própria sociedade, porque ela prevê a possibilidade de alguém que errou, ele ter uma nova chance, né? Mas ele é retirado da sociedade, e, em tese ele estaria numa ressocialização, numa reeducação comportamental, para que ele ingressasse aos poucos, gradativamente, novamente à sociedade, ou seja, recuperado desse ilícito, para que ele não praticasse. Então, na verdade, é uma legislação linda, até um poema, eu brinco, né? Mas, infelizmente, quando se fez essas legislações, quando se faz essa legislação, não se pensa se isso realmente é possível a aplicação dela. Então, se prevê uma progressão de regime gradual, onde vai para um semiaberto que seria aplicado numa colônia agrícola ou numa colônia industrial ali, onde o sujeito trabalharia, sairia de lá até apto a uma profissão, mas infelizmente isso não é aplicado na prática. Então, a legislação é ruim? Não, é que a legislação até ela prevê de uma forma boa, mas o sistema criminal, a política criminal, ela impede que a legislação seja aplicada corretamente. Doutora, outra questão. O direito ele é orgânico, ele é vivo, né? Os fatos da sociedade eles vão produzindo, vão se modificando e vão tendo nova leitura. Fato inédito, voltando agora novamente ao cenário nacional, do presidente Lula ter o direito à progressão de pena e deixar a situação de encarceramento dele, e ele diz não, inclusive conseguiu uma liminar. Como que a senhora vê essa situação? No que vai terminar isso daí? Ou seja, é um direito do preso, inclusive, permanecer preso? Geraldo, às vezes, assim, a gente pode exagerar numa fala, mas, assim, o que eu respeito a defesa, né, dos colegas, que, inclusive, são até associados da Bracrim, um dos fundadores da Bracrim, Dr. Batóquio, também trabalha na banca de defesa deles. Mas eu vejo que o Lula vai sair de lá morto. É essa a consequência, né? Porque
Ele usa politicamente a prisão dele. Ele entende que ele não tem que sair de lá numa progressão de regime, porque a progressão de regime ela é aplicada para aquele que já está cumprindo uma pena, já conheceu uma pena. Então ele entende que a inocência dele tem que ser reconhecida, então ele não aceita a progressão de regime. Eu, particularmente como advogada, acho que isso não impediria que os recursos que estão sendo realizados, que ele fosse beneficiado com a legislação mesmo que na progressão de regime. Doutor, agora eu vim invadindo um pouquinho o campo filosófico. Então a liberdade corpórea, ela não é, principalmente com entes políticos, entes que, igual o presidente Lula, demonstra que a liberdade corporal dele não é o principal atributo nessa instância da vida dele, né? É que o Lula, ele é uma pessoa totalmente diferenciada, né? Ele, desde do nascedouro dele como político, a ideologia dele é totalmente diferenciada. Então, ele pensa diferente, ele não é nem um político comum, não dá para considerar o Lula como um político comum, que são investigados, que são presos, que faz uma delação. Não, o Lula não fez delação, o Lula ele continua do começo ao fim alegando a sua inocência perante os crimes que ele é acusado, né? E nós vemos diversos políticos aí que acabam adentrando ali para que consigam uma liberdade, fazendo uma delação, entrando justamente naquilo que, de certa forma, o sistema acusatório quer que ocorra. A gente sabe que muitas prisões são mantidas para que ocorra realmente uma possível delação ali e facilite essa investigação que às vezes não foi tão bem feita, né? E dá provas para uma condenação. Voltando agora ao nosso... viajamos um pouquinho nesse cenário nacional, porque eu pergunto, sabe, eu faço essas perguntas, doutora, porque eu querer entender esse momento e nada melhor do que os advogados atuantes, como a senhora, que pertence à Bracrim, para fazer uma análise desse momento, o que sairá de bom desse momento de turbulência no país. No que a advocacia vai se aprimorar. Eu falo advocacia porque temos demonstrado, o advogado, a banca de advocacia do Lula, tem demonstrado uma atuação totalmente fora, diferente do comportamento que se via até então. Sim, sim. Eu acho que tudo é aprimoração, né? A gente está numa evolução constante, tanto de conhecimento, como de fatos, como de atos. Então, para a advocacia, tanto a própria defesa que são realizadas para o Lula e para outros demais, é um aprendizado. Não é que isso vai ser utilizado em outros determinados casos, mas é sempre uma evolução que a gente precisa estar atento. O direito internacional, inclusive, né? Todo o mundo todo está prestando atenção nessa situação. Exatamente. Outra coisa que eu pergunto para a senhora, se vai ser discutido lá, se vai ter um painel, se vai ter alguma coisa grande. Crimes cibernéticos, crimes na internet. Porque hoje, você vê essa discussão de todo, voltando novamente ao presidente Lula, se conseguirem provar, dado os diálogos que o Intercept recebeu, que combinaram discussões, combinaram operações, combinaram despacho de juiz, havia sido combinado com o Ministério Público, vem à tona a ilegalidade dos atos. Sim. Vai ter um painel discutindo essa situação? Nós vamos ter um painel que vai estar discutindo. Na verdade, nós estamos tendo uma evolução agora cibernética muito grande, né? Inclusive com a nova legislação da lei de processamento de dados, né? Então, isso daí é necessário se discutir, pouca gente conhece. Nós teremos uma palestra com o doutor Eduardo Manzep, um painel com o doutor Eduardo Manzep, doutora Tássia, doutor Joana, doutor Anderson Veiga, que estava agora dando entrevista coletiva, também participará. Doutor Anderson é delegado de polícia. Delegado de polícia Participou também. Da operação hoje da prisão do Estará empresário. Sendo discutido essa nova legislação, a influência disso e, consequentemente, esses crimes cibernéticos também. A verdade, hoje, nós estamos muito sensíveis à falta de privacidade. Falta de privacidade essa que nós mesmos nos construímos, aceitamos, né? Nós estamos criando vícios que podem trazer perigos muito grandes. A questão vai ter participação também de painéis, discutindo a atuação da imprensa, inclusive nós vamos, a Edna Araújo vai participar, a nossa diretora aqui do VG Notícias, e lá
com esses outros profissionais, por exemplo, a Edna vai estar lá, terá direito à pergunta, como é que vai ser essa interação com a banca? Nós vamos ter uma pequena exposição do Dr. Cândido Neto, que é de Manaus, é um advogado de Manaus, e após nós vamos dar a palavra para que a imprensa fale ou pergunte, né? É livre. A nossa mesa de debate é algo bem democrático, não existe uma imposição de, olha, você vai falar ou perguntar. Ali é livre do que realmente for necessário, do que aconteça como necessário para a exposição do painel. Então, se for necessário um questionamento, a imprensa está livre ali para questionar ou para expor a ideia dela, ou porque ela pensa diferente ou pensa da mesma forma. Porque não existe problema numa discussão ali do nosso evento que existam opiniões diferenciadas. Sim. Na verdade, eu acho isso muito saudável, desde que se trate uma discussão com um amplo respeito. Exatamente, doutor, porque a imprensa, ela também, por participar desse organismo aí, ela tem o ponto de vista dela e as dificuldades, porque hoje toda e qualquer notícia que envolve uma pessoa que acha que entende um pouquinho de legislação, de direito à imagem, de circunstâncias judiciais, liga ameaçando de processo, liga ameaçando o jornalista, se acha no direito até de vir na porta do site. Olha, se você não tirar isso, vai acontecer isso. Então é importante quando você leva a imprensa para fazer esses painéis de discussão, para que abra realmente, para ter uma clareza na atuação de cada um nesse processo. Exatamente, né? Essa é a intenção. A intenção é realmente ouvir todas as partes. Nós, como advogados criminalistas, muitas vezes a gente se revolta com o Ministério Público, se revolta com a polícia, se revolta com uma decisão judicial, com uma imprensa, mas é necessário que todas as partes ouçam mais uns aos outros. Essa é a intenção do evento. Essa é a intenção de ouvir o seu lado, que você ouça o meu lado e que, de repente, a gente melhore o nosso comportamento de alguma forma, num mútuo respeito. Né? Pode ser utópico a minha intenção, mas essa é a melhor intenção. Não, mas eu não vejo como utopia, não. Eu vejo assim como algo que tem que ser conversado, tudo que se fizer nessa área, nesse momento, está dando uma contribuição. Exatamente. Nós tivemos a eleição do Conselho Tutelar domingo em Várzea Grande, houve um fato. Nós colocamos a capa do VG Notícias, um vereador, e ele se sentiu ofendido, porque a pessoa que foi detida era irmã dele, e nesse momento eu pensei a dificuldade de se fazer jornalismo e as pessoas serem conhecidas, a confusão onde é público, onde é privado, onde o político pode aparecer até ou onde não. pode, né? Então, talvez estejamos até cometendo excesso por esse momento de dificuldade. Né, sim, doutor? até por falta de próprias discussões saudáveis, não Exatamente. Discussões de bate-boca, de briga, de ameaças, mas discussões saudáveis de até onde vai os limites de cada ente. Então eu desejo sucesso para a senhora, quero deixar a senhora à vontade, dia 29 e 30, Teatro Zulmira Canavarros e também uma extensão do auditório da Unic, né? Isso. A programação é muito extensa. Como que eu faço para obter mais informações sobre o evento, doutora? No site www.euvou.adv.br, lá se faz inscrição. Qualquer dúvida também eu disponibilizo o meu WhatsApp, que é 981379126, também para qualquer dúvida que alguém queira tirar a respeito do evento, me colocando à disposição. Eu quero agradecer a toda a diretoria da Abracrim, toda a organização do evento que está empenhado em estar fazendo um grande evento, a todos os patrocinadores que estão colaborando também e a todos os participantes dos painéis também, que estarão lá em 2 dias, bem exaustivos, digamos assim, por uma programação extensa, mas que valerá a pena as discussões. Eu só acho chamado, a senhora devia abranger mais, chamar a imprensa, porque eu participo, vou colocar hoje a matéria no grupo que nós temos aí de jornalistas, porque até mesmo no grupo de jornalistas a gente percebe as distorções de entendimento. A gente, no nosso painel que vai estar a participação dos jornalistas, nós temos a participação do Muvuca, do Vinícius, da Anderson Navarros, que é da TV Cidade, do Onofre Júnior, Onofre Ribeiro. Sim. Então é um painel até grande
por conta do tempo. Infelizmente, o nosso Não, tempo é mas tem curto que para o levar esse evento. pessoal mesmo. Mas está aberto para toda a imprensa, está lá participando com a gente também, fazendo entrevista, trocando ideias. A intenção realmente é a melhor possível, que a gente realmente se una aí de acordo com uma melhoria para a nossa sociedade. Sucesso para a senhora. Obrigada. Lá. Obrigado pela sua presença aqui. Nós vamos estar lá, vamos assistir, vamos participar e vamos depois convidar a senhora para fazer uma análise de tudo se transcorreu. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada a todos os ouvintes aí do VG Notícia. Tenha um bom dia. E obrigado, senhora, e obrigado também a você, internauta, por estar nos assistindo. Um abraço a todos.